Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um ponto muito fácil de fazer, que é o ponto barra inglesa ou ponto inglês, para quem preferir chamar assim. E com esse ponto, nós podemos fazer cachecol, golas, podemos fazer roupas também, enfim, vários trabalhos, né, que vocês desejarem. Esse ponto, ele não tem um número múltiplo, tá? Vocês podem colocar na agulha quantos pontos vocês quiserem até atingir o tamanho da peça de vocês. Quem for fazer um cachecol, vai medir mais ou menos a largura que vocês querem esse cachecol, tá? Porque o número de pontos varia dependendo da lã que vocês estiverem trabalhando. Geralmente, eu coloco em torno de 40 pontos para fazer um cachecol, mas isso depende, né, do tamanho da agulha e também da grossura do fio que vocês estão trabalhando. Então, vocês podem colocar quantos pontos vocês quiserem até chegar no tamanho desejado da peça de vocês. Então, para fazer essa amostra com vocês, eu vou trabalhar fazendo 15 pontos. Depois de colocar todos os pontos na agulha, eu fiz um nó aqui com o restinho de fio que sobrou, tá? Para esse ponto não desmanchar. Agora, nós vamos começar o nosso trabalho tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Isso vai formar uma barra lateral que dá um acabamento mais bonito à nossa peça. O próximo ponto, nós vamos trabalhar em ponto tricô. E o próximo em ponto meia. Esta carreira nós vamos fazer sempre na barra 1 por 1, tá? Vamos trabalhar intercalando o ponto tricô e o ponto meia. O último ponto, vamos trabalhar em ponto meia. Então, somente o primeiro ponto que nós tiramos sem trabalhar. Todos os outros pontos nós trabalhamos seguindo aqui a sequência do ponto. Na segunda carreira do nosso trabalho, nós vamos novamente tirar o primeiro ponto sem trabalhar. Sempre precisamos ver de onde está vindo o fio. Então, ele está vindo aqui de cima, tá? Então, colocamos esse fio em cima do dedo aqui, como se fôssemos fazer ponto tricô. E aqui nós tiramos dessa forma o ponto, tá? Agora, esse próximo ponto que nós temos aqui, ele está se apresentando em ponto meia, tá? Onde nós temos essa trancinha aqui do ponto. Nós vamos trabalhar ele em ponto meia, mas agora vamos trabalhar nessa carreira de baixo, onde temos esse espaço aqui. E vamos fazer o ponto meia dessa forma, agora tirando o ponto da agulha. Agora, o próximo ponto, vamos trabalhar em ponto tricô. O ponto que estiver se apresentando em ponto meia, nós vamos trabalhar nesse espaço, nesse buraquinho que temos aqui, tá? Então, aqui colocamos a agulha e trabalhamos o ponto meia na carreira de baixo. Ponto tricô. E fazemos o ponto meia na carreira de baixo, dessa forma, tá? Ponto tricô e o ponto meia. Ponto tricô e o ponto meia na carreira de baixo. E assim nós vamos repetindo por toda a carreira. O último ponto, finalizamos em ponto tricô, e nós temos agora a nossa carreira dessa forma. A próxima carreira vai ser a repetição do que fizemos na carreira anterior. Então, vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, com o fio lá para trás, como ele está apresentando aqui, tá? O próximo ponto fazemos em ponto tricô. O ponto que está se apresentando em ponto meia, trabalhamos nesse espaço aqui, tá? Onde temos esse espaço da carreira de baixo. E tiramos da agulha.
ponto tricô e ponto meia na carreira de baixo. Dessa forma, fazemos por toda a nossa carreira. Esse ponto, ele fica com um relevo bem bonito, né? E os dois lados ficam iguais, então nós podemos fazer cachecóis e golas que vai ficar incrível. Último ponto, vamos trabalhar em ponto meia normal. Quando ele se apresentar em ponto meia, o último ponto, nós sempre trabalhamos ele em ponto meia normal, porque não conseguimos trabalhar aqui na carreira de baixo, tá? Então, somente o último ponto. Os outros, todos eles nós intercalamos dessa forma. Quanto mais carreiras nós fazemos, mais o ponto vai ficando evidente, tá? Então, tiramos o primeiro ponto e o próximo nós trabalhamos em ponto meia na carreira de baixo, ponto tricô, ponto meia na carreira de baixo. E assim, seguimos intercalando. Não é um ponto difícil de fazer, requer um pouco de atenção, né? Porque o ponto meia nós precisamos fazer nesse espaço aqui, tá? Então, aqui que nós já estamos com algumas carreiras a mais, conseguimos visualizar bem o espaço que nós temos na carreira de baixo, onde nós vamos colocar a agulha. Não é um ponto difícil. Pouquinho de treino, né? Dedicação, todos conseguem fazer. Nesta carreira, vamos finalizar com ponto tricô. Então, uma carreira nós finalizamos com ponto tricô, outra carreira finalizamos aqui com ponto meia normal, tá? E assim, vamos dando forma ao nosso trabalho. Nesta carreira, finalizamos com ponto meia normal. E olhem como nós já estamos começando a criar esse relevo, né, nessa parte aqui do ponto meia, que fica dos dois lados, né, da mesma forma, tá? Com esse relevo bem bonito aqui na nossa peça. Vou fazer mais uma carreira aqui com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Então, quando temos o fio para esse lado, tiramos dessa forma o ponto, tá? E agora, trabalhamos o ponto meia na carreira de baixo e o ponto tricô. Esse ponto é parecido com a barra 1 por 1, né? Tanto que nós começamos com a barra 1 por 1, lá no início, né? Na primeira carreira. Mas a diferença é que o ponto meia nós pegamos aqui na carreira de baixo, para fazer justamente esse relevo na nossa peça. E assim nós seguimos, né, fazendo por todo o nosso trabalho. Quem tem dúvidas de como tirar o ponto da agulha, eu vou mostrar a forma que eu faço, tá? Então, digamos que fizemos aqui um cachecol e vamos tirar os pontos da agulha. Então, para tirar os pontos, eu trabalho ou em ponto meia ou em ponto tricô, tanto faz, tá? Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos juntos em ponto meia, tá? Pegando agora o ponto meia normal, para tirar esses pontos da agulha. Colocamos esse ponto novamente, pegamos mais um e tiramos da agulha. Sempre vamos recolocar esse ponto, pegar mais um e tirar os dois juntos. E assim nós seguimos fazendo por toda a carreira, até tirar todos os pontos, tá? Quem quiser colocar franjas também,
pode colocar, tá? Então, assim nós vamos fazendo até tirar todos os pontos da agulha. Quem quiser colocar franjas, vai colocar nesses espaços que temos aqui dos pontos, tá? Quem quiser, né, tem essa opção. Ou quem não quiser colocar as franjas do cachecol, não tem problema, tá? Ele vai ficar bonito da mesma forma. Nessa amostra um pouco maior que eu fiz aqui para vocês, ficou dessa forma, tá? Nós temos os pontos bem maleáveis, ele fica um ponto bem gostoso, tá? Bem macio. Nós podemos trabalhar com barbantes, podemos trabalhar com lãs, tá? Com o fio que vocês desejarem. Esse fio amarelinho que eu fiz essa amostra maior, eu utilizei um barbante número 4 para fazer ele. Mas vocês podem trabalhar com lã também, fica muito bacana. Então, reparem aqui como ele fica maleável, tá? Então, para cachecol, esse ponto é excelente. Ele vai ficar um cachecol bem macio, tá? Então, desse lado fica dessa forma, nós conseguimos visualizar bem aqui os pontos. E do outro lado, nós temos o mesmo desenho. Então, esse ponto, ele é excelente, né? Para utilizarmos em golas, cachecóis, por conta disso, ele vai ficar com os dois lados iguais. E aqui na lateral, nós temos a barra que nós fazemos, né? Quando nós tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. Então, desse lado, nós temos o desenho aqui do ponto meia, do outro lado também. E aqui na lateral ele fica desenhado da mesma forma, então fica um desenho incrível esse ponto quando nós fazemos essa barra lateral. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo!